Já estamos de volta com o nosso cotidiano e olha, a gente sempre traz assuntos variados na nossa sala. Você gosta de assistir, vocês sempre pedem várias sugestões e nos dão várias sugestões e dicas. E claro, no mundo que a gente está vivendo, crise atrás de crise, crise atrás de crise, tem sempre alguém com uma ideia boa. Tem sempre um brasileiro que tem uma ideia genial e que trabalha na contramão do que está acontecendo no nosso planeta. É o caso do meu convidado de hoje, que está aqui nos estúdios. Ele tem uma consciência ecológica e com isso ele agrada criança, jovem e adulto com o trabalho dele. Nada mais, nada menos, já teve o seu trabalho reconhecido internacionalmente. Até hoje ele tem trabalhos fora do país. Para você ver o quanto o Brasil ainda não dá o valor que tem que dar aos nossos brasileiros. Lá fora é um maior sucesso. Aqui algumas mídias de grande repercussão já têm dado essa mídia para ele. Porém, eu ainda acho que é insuficiente, porque ele já devia ter explodido há muitos e muitos anos. Porque o trabalho dele é excepcional, independente, coisa de brasileiro. Hoje na nossa sala, o Fernando Rebouças. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Que trabalho fantástico. Como é que você criou, Fernando, nessa crise que a gente está vivendo? Estou vendo aqui, olha, são gibis, são quadrinhos, né? Que falam não só a parte do desenho, mas você tem a consciência ecológica. Como é que você criou? Como é que deu esse estalo? Desde quando começou o seu trabalho? Eu sempre digo, né, que todo artista de qualquer área, ele está nesse planeta, mas ele não é desse planeta. Né? É verdade. Ele nunca sente a crise, ele vê a crise, mas ele sempre ultrapassa a crise. É verdade. Né? Você é um exemplo disso. Você ultrapassou, está na contramão, mostrando que ainda tem salvação o planeta, né? E como é que começou? Como você teve esse estalo em trabalhar quadrinhos e ecologia? Quando eu era criança, né, tinha meus 10, 11 anos, eu já gostava de criar personagens, né? Certo. Né? E dentre tantos personagens que eu brincava de criar, eu criei um tucano amarelo, que é o Oi, o tucano ecologista, né? Uhum. E eu falei que é o tucano cor de abóbora. Pouco a pouco vieram os outros personagens, a Nhoca, que é uma minhoca metida a sábia, a duvidosa, a tudo. O pioneiro foi o tucano amarelo. Oi, tucano amarelo. Ó, fecha aqui o tucano amarelo para ele ver, ó. Esse aqui, ó, é o personagem que ele trouxe. E aí, Fernando, você começou a trabalhar ecologia, né? Sim. Nos anos 90, continuei desenvolvendo artisticamente. Atingi a maioridade já, registrando, publicando os primeiros trabalhos. Publiquei o primeiro livro a partir do ano de 2000, na editora Publit, tem um livro lá. Em 2001, entre 2012 e 2001, comecei a publicar tiras, né, de páginas inteiras em revistas ecológicas aqui do Rio. Passei por revistas da editora Escala de São Paulo, revista Consciência Ambiental de São Paulo, que ela durou de 2006 até 2012. Passei por revistas nos Estados Unidos, a Brazilian Magazine. Brazilian Times, que é o jornal em língua portuguesa mais antigo dos Estados Unidos, me publicou de 2008 a 2012. 4 anos. Bastante tempo. Que legal. E logo depois, em 2009, 2010, eu comecei a colaborar com o jornal Gazeta News de Miami, com artigo e tira do personagem. Do personagem. Quer dizer, então, que o seu personagem hoje é reconhecido aqui e lá fora do Brasil. Em português, inglês, espanhol, dependendo da comunidade. Eu me tornei membro da AB Inter, a Associação Brasileira de Imprensa Internacional. Sou formado e pós-graduado na área de comunicação, né? E também tenho publicado as tiras dele em jornais de Moçambique, como o jornal A Verdade. Sai uma vez por semana ou de 15 a 15 dias, né? Dependendo das condições dele, porque é um país um pouco com uma economia menos beneficiada do que a nossa. E eu estou também em Londres desde 2008 no jornal Brazilian News, onde publico em português, de vez em quando em inglês, né? Com passagens pelo jornal Express News, que é do mesmo grupo. O Express News ele é para a comunidade hispânica de Londres. Lá, por 3 anos, publiquei as tiras do personagem em espanhol, né? Para colombianos, peruanos, espanhóis, né? E depois de publicar as tiras em português e inglês, que até hoje eu publico no Brazilian News, também tive uma passagem de 3, 4 anos publicando as tirinhas dele em espanhol no Express News, que é um jornal hispânico, né, em espanhol, publicado em Londres para a comunidade hispânica, espanhóis, bolivianos, peruanos, mexicanos, né? Que várias comunidades conhecem o teu trabalho em várias línguas. Sim, cheguei a fazer também conexões com grupos de ONGs ambientais em espanhol, em Madrid, em Londres, né? Mesmo sem publicar, mas fazendo exposições
digitais para eles, né? Porque também hoje isso está começando a acontecer, de você não depender só do suporte jornal impresso, revista impressa, Você né? tem vários Sim. braços aí para trabalhar. Sim, de vez em quando eu preciso me pesquisar no Google para poder me achar. Caraca, tá assim já? Tem blogs que republicam as minhas obras, né? As tirinhas do Oi, né? Sem eu saber. Sem autorização? Né? Logo, meu. Não, sem finalidade comercial eu deixo, mas quando tem uma finalidade de Não, marca, não pode, aí eu tenho que pode, fiscalizar. Exatamente. Entendeu? E aí tem que estar fazendo esse trabalho todo dia, né? Toda semana. E de tempos em tempos, né, editoras didáticas como FTD, Ática, me procuram, né, para pedir liberação, né, de uso de imagem, livros didáticos, né? Que maneiro. Agora, você é um artista independente ainda. Sim, não tem anunciante. Esse mercado, por que tem tanta dificuldade? Você que já está há um tempão aí, o que você vê, o que falta no nosso país para que haja incentivo, para que possam trabalhos como o seu serem mais aproveitados? Porque não tem incentivo, nosso país está fraco assim? Não é um trabalho árduo teu, né? É árdua. A questão que o verdadeiro incentivo, o governo, ele tem que dar o suporte, que é o abatimento de impostos. Certo. Né? A gente vive num país que uma empresa, por mais que ela queira te patrocinar, ela tem que passar por 500 mil papeladas, né? editais. Aí você tem a maioria dos editais são financiados por empresas estatais. Né? E quando nós falamos de indústria cultural, a iniciativa privada precisa ser encorajada. Né? E quando nós falamos de meio ambiente, você tem 2, 3 empresas, não vou citar nomes, que patrocinam projetos de pesquisas, projetos de comunicação, né? Mas eu acho que quando a gente compara com o mercado canadense, americano, inglês, de animação, comics, eles hoje já veem um personagem de quadrinhos, não somente como um personagem de quadrinhos, mas um personagem de entretenimento. Ele serve para quadrinhos, animação, projetos, produtos, jogos, games. E quando eu entro com um projeto desse numa empresa, a empresa pensa que eu estou pedindo muito. Enquanto que para o americano é normal. Lá fora eles têm uma visão expandida do negócio e aqui dentro você olha só para aquele negócio como custo, né? Custo. Eu fiz pós em produção editorial. Eu publico sem anunciante. Abri meu próprio selo. Cheguei no último ano, no final do último ano, eu publiquei 3 livros também na Amazon, diferente desses gibis, somente em formato digital, na Amazon. É só botar Oi, ou Tucano Ecologista na Amazon, que você encontra lá. Né? Ou Fernando Rebouças, Oi. Oi com exclamação. Né? Mas, além dessa questão do impresso ou digital, a gente precisa ter uma demanda. E a demanda é o Brasil ter um público que gosta de ler e que sente a necessidade de ler sem a escola mandar. É verdade, não pode ser uma obrigação, né? Exatamente. Tem que ser um prazer. O Sérgio Besserman, que é um economista especializado em sustentabilidade, ele mesmo falou, o Brasil tem um problema muito grave de educação, mas acho que a maior gravidade é a falta de fome intelectual na nossa sociedade. Estudar não é um hábito profundamente valorizado. Estudar é coisa chata, é coisa de chato, ler é coisa de chato. A gente precisa mudar essa cultura. Enquanto que o alemão... Tá muito isso, né? O alemão... Se pregou essa situação, que ler é chato. Exatamente. A escola é obrigação. Isso. Enquanto que o alemão ele tem êxtase ao ler, o inglês tem êxtase ao ler, e o Brasil ainda dá sorte. Além da gente ter um Guga, um Ayrton Senna, né, e um outro ícone que aparece no esporte para dar uma medalha de ouro a cada 100 anos, a gente teve, desde o século XVIII, XIX, gerações inteiras de grandes escritores. Apesar de termos 50% ou 80% da população analfabeta até o século XX, tivemos gerações maravilhosas de brasileiros pintores, escritores, escultores. Nosso país é rico, né, em artistas. Deus é bom, é muito bom com a gente. E hoje a gente vê artistas novos chegando, não estou criticando músicas nem arte de ninguém, artistas novos chegando que não estão bebendo dessa água. A literatura nos dá ferramentas de graça, metáforas abrasileiradas de graça e que os novos compositores não estão usando. Né? Nos dá recursos estilísticos visuais de graça e que muito desenhista, cineasta não usa, que deveria usar. Então a gente não pode jogar fora isso. É verdade. Então é mercado, é um público que gera uma demanda, apoio ao artista
e uma visão nova das empresas. Com certeza, e claro, com este tema que ele leva, é a importância atualmente do que estamos vivendo. Quer dizer, você tem aqui, além do entretenimento, além de uma diversão, de uma informação, você ainda presta serviço, porque está falando da ecologia. O Tucano aqui, ele é um exemplo para a criança, para o jovem. Sem partido. Sem partido, que é o melhor, que é o melhor. E você já fez, quantas edições você tem? São 4? Desse gibi eu lancei 4. 4 edições? O quinto está pronto, eu não imprimi por falta de verba, porque o dólar começou a aumentar, estamos no ano de 2015. Nós estamos com uma crise lascada, que eu vou te falar, não dá. Fica difícil, né? Fica difícil. Então, mas já está engavetado, já está no tá, forno. Já tá. Logo, logo sai. Tem um projeto de lançar livros. Você tem uma ideia, falando em público, no ano passado e no ano retrasado, eu fiz contato com muitas escolas particulares do Brasil todo. Muitas compraram cotas para bibliotecas, mas muitas escolas ainda têm aquela miopia, né? De achar que tudo tem que ser pré-indicado por um cara lá em cima e não um artista. É verdade. Eu queria até deixar o meu site, quem quiser comprar o gibi, entra no site www.oiarte.com, oiarte.com. Como está no nosso GC. Isso. E olha, gente, o material é, olha só, sensacional, Preço de popular. qualidade. Preço popular. É de qualidade. E vocês vão ter aqui, ó, para criançada, começar a aprender um pouquinho. Ó, é super ilustrado, super bem feito, ó. Uma capa super legal. Esse daqui, ó, Terra. Esse é o Terra de Mamute, olha que legal. Clonagem dos mamutes. E a cada história, a criança viaja, cria em cima do que está aqui do Fernando, do que ele já criou. A criançada pode viajar na imaginação, criar o adolescente. E o site tem quadrinhos de graça para ler. Tem desenho animado. Tem uma interação ali? Tem tiras que passam em slideshow. Né? E eu trouxe uma quantidade para você sortear para os seus telespectadores. Que legal! Ô, Fernando, bacana, hein? Olha só. Quem ligar ou mandar o Facebook para você, e-mail. Olha aqui, ó. Vamos fazer então o seguinte. Né? A galera Zap, que a gente tem uma galera... Esse aqui é teu. Esse é meu, esse aqui ninguém mexe, hein? Eu vou ler todos. E aí é o seguinte, gente. Galera Zap, eu tenho aqui alguns exemplares que o Fernando está bonificando pra gente, está presenteando a nossa audiência. Então basta você entrar na Galera Zap, falar, estou na sintonia, quero um gibi do Fernando. E a gente vai, assim que for chegando, na sequência de chegadas, eu vou sorteando pro pessoal. Pode ser? Bacana. Tá bacana assim? Isso aqui é teu, maravilha. Tá ó, aqui, ó. Tá aqui na minha mão, tá aqui com a produção, vou deixar aqui. Vai mandando aí na Galera Zap, que aí você vai ganhar esse presentão aqui do Fernando, vai aprender, vai se divertir, vai ter consciência e acesso ao site. O site... www.oiarte.com, O-I-A-R-T-E, oiarte.com. Lá tem todos tiras, os quadrinhos. contatos do Fernando. Aliás, se você puder, inclusive, incentivar e ajudar, é bem-vindo também. Acesse o site, aí de contato com o Fernando. Leve essa ideia adiante, que é muito bacana. É brasileiro que está sendo reconhecido lá fora e está precisando de incentivo aqui no nosso país. Não é isso, Fernando? Para salvar o planeta e a vida. Queria te agradecer mais uma Obrigado, vez, parabenizá-lo obrigado pelo você. trabalho, pela consciência junto com o nosso país e, claro, sucesso sempre. Quando você tiver com mais novidades e quando lançar a quinta edição, Opa, me avisa que a produção para a gente Parabéns à NGT Rio que está me dando esse espaço, né? Que é um espaço democrático e útil para nós e para a população. Não, é o nosso humilde espaço para trabalhar e mostrar ideias que dão certo no nosso país, tá certo? Abençoado por Deus. Parabéns e olha, acessa lá o site dele, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e vou já selecionando vocês que vão chegando pelo WhatsApp. Até já, 2 minutos e a gente volta já.